Você já teve aquela sensação de que algo invisível está prestes a acontecer? Como se o céu estivesse inquieto. E a sua alma, mesmo sem entender, soubesse que está no centro de algo muito maior? Pois saiba, não é impressão, é intervenção divina. E essa mensagem chega até você como uma resposta direta do trono de Deus. Não estamos falando de coincidências ou frases bonitas para te animar. O que será revelado aqui tem o poder de mudar destinos, restaurar corações quebrados e reativar promessas que você já nem acreditava mais. Se você está cansado, confuso ou no limite das forças, continue lendo. Porque existe um mover espiritual acontecendo agora e você foi escolhido para ouvir isso. Vamos atravessar juntos temas profundos que tocam sua dor e sua fé, com exemplos reais, direcionamento prático e palavras que vão além da motivação comum. Você vai entender por que certas fases doeram tanto. E como tudo isso está conectado com o seu chamado. Mas antes de seguir, quero te fazer um convite: leia cada linha com o coração aberto. Não como quem busca mais um conteúdo inspirador, mas como quem está diante de um divisor de águas. Porque quando o céu fala, até o caos se alinha, e hoje, essa voz está ecoando diretamente para você. Preparado para entender por que sua vida nunca mais será a mesma? Às vezes, a gente vive como se tudo estivesse fora de ordem, esperando por um sinal claro, uma resposta direta, e aí, do nada, vem aquela sensação que não dá para ignorar: algo foi revelado. Essa revelação divina não chega com barulho, mas com um silêncio que carrega peso e presença. Deus fala, e quando Ele fala, até o invisível se move. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem é a resposta que o céu preparou. Muitos esperam uma voz audível, um anjo visível, mas a revelação de Deus é sutil e poderosa. Pode vir num versículo que te persegue o dia inteiro, num sonho que se repete ou até numa conversa simples com alguém que nem sabe o que você está passando. Ele usa o comum para revelar o sobrenatural. E quando isso acontece, o coração entende antes mesmo da mente acompanhar. O mais impactante é que essa revelação não vem para te impressionar, ela vem para te reposicionar. Deus não desperdiça sinais. Se Ele está te chamando a perceber algo hoje, é porque um novo tempo está prestes a começar. É como uma senha liberada do trono celestial, destravando portas que pareciam trancadas há anos. Quem tem ouvidos espirituais percebe a movimentação. E não pense que você está despreparado para isso. O fato de estar aqui, agora, lendo essas palavras, já é parte do plano. Quantas vezes você achou que estava perdido, mas na verdade só estava sendo redirecionado? A revelação divina pode parecer inesperada, mas sempre chega no tempo exato, o tempo de Deus. E quando Ele revela, Ele também sustenta o que está por vir. Talvez você esteja se perguntando: mas por que agora? Por que comigo? Porque a promessa é sua. O que está sendo liberado não é uma inspiração genérica, é algo pessoal, profético, carregado de propósito. A revelação é só o início de um ciclo novo, onde a presença te guia com precisão, e cada passo seu é confirmado pelo Espírito Santo. Se você sentir que precisa anotar algo, ore sobre algo ou simplesmente ficar em silêncio e absorver, faça isso. Quando Deus revela, Ele não fala ao acaso. Ele entrega a direção divina, mostra caminhos, e sopra vida sobre projetos que pareciam mortos. A partir daqui, prepare-se a mais vindo do céu diretamente para você. Deus conhece o que ninguém vê. Aqueles momentos em que você sorri por fora, mas por dentro está esgotado, Ele viu. Os dias em que você ajudou os outros mesmo sem ter forças para levantar da cama, os momentos em que orou em silêncio, escondendo o choro, nada disso passou despercebido. A dor que você carrega pode ser invisível para o mundo, mas é profundamente conhecida por Deus. Às vezes, o maior cansaço vem de não poder desabar. Você se torna o apoio de todos, mas e quando você precisa de alguém? É aí que o Senhor entra. Ele não te exige forças quando você está fraco, Ele te acolhe. É nos seus silêncios que Ele mais fala, é nos seus escombros emocionais que Ele planta a cura. Você pode estar quebrado, mas ainda assim é habitado pela presença dEle. E sabe aquele esforço de se manter inteiro, mesmo quando tudo em volta parece fragmentado? Isso é resistência espiritual. Deus honra cada passo seu, mesmo os trêmulos.
cada vez que você segurou o desânimo só para continuar, cada oração feita entre lágrimas. Tudo isso tem valor diante do céu. Você pode não ter reconhecimento aqui, mas tem honra reservada no trono de Deus. Carregar peso emocional sem ajuda parece injusto, mas é também uma escola espiritual. Não porque Deus gosta da sua dor, mas porque Ele está moldando algo eterno dentro de você. Ele transforma feridas internas em ferramentas de empatia, usa sua inquietação para revelar dependência dele, e faz da sua angústia um solo fértil para revelações profundas. E se você sente que está no seu limite, não se assuste, esse é geralmente o momento em que a virada começa. O Espírito Santo não se ausenta quando você está fraco. Na verdade, é aí que ele se manifesta com mais intensidade. Ele sussurra nos seus pensamentos, te abraça sem palavras e te lembra: você não está sozinho. Pode até parecer, mas você não foi esquecido. Hoje, Deus não está te chamando para esconder o que sente, Ele está te convidando a entregar. Porque aquilo que você carrega sozinho, Ele quer dividir. Não importa se é choro escondido, cansaço sem nome ou ansiedade que corrói em silêncio. Ele vê. Ele sabe. E, acima de tudo, Ele está agindo. Talvez você já tenha acreditado que certas áreas da sua vida estavam condenadas. Relacionamentos destruídos, saúde fragilizada, sonhos abandonados, mas o que parece perdido aos seus olhos é, na verdade, o palco ideal para a glória de Deus se manifestar. Ele não apenas promete restauração, Ele garante uma reconstrução completa, por dentro e por fora. Essa restauração começa de forma invisível. É quando Deus começa a organizar sua mente, sarar suas emoções e te devolver clareza. Ele toca exatamente onde dói, onde ninguém mais ousou entrar. E aos poucos, o que era dor vira testemunho. O que antes causava angústia passa a ser a raiz da sua maturidade espiritual. Não é mágica, é processo divino. Deus não trabalha com remendos. Ele reconstrói com excelência. Onde havia feridas, Ele coloca propósito. Onde havia silêncio, Ele planta revelação. E o mais incrível, Ele faz isso no tempo certo, com os recursos certos, e do jeito dele. A palavra viva é liberada como semente, e mesmo que hoje pareça tudo igual, você já está em transformação. Você pode ter escutado diagnósticos negativos, palavras duras, julgamentos injustos, mas Deus tem a última palavra. E quando Ele decide intervir, nenhuma sentença humana prevalece. Doença, ansiedade, depressão, abandono, nada disso é maior que a promessa. Ele disse que restauraria, e Ele é fiel para cumprir. Mesmo quando tudo parece calado, o céu continua em movimento. É tempo de cura, e não só física, mas emocional, espiritual e até financeira. Deus quer restaurar sua paz, sua autoestima, sua identidade. Ele quer que você volte a se olhar com esperança, que enxergue não só o que perdeu, mas o que ainda será gerado. A restauração integral é isso, não devolver o que era, mas entregar algo ainda maior. Então respire fundo. Pode doer no início, mas o processo está em andamento. E cada detalhe está sendo cuidado com precisão. Não foi à toa que você chegou até aqui. Essa promessa de restauração não é simbólica, ela é real, viva e está sendo liberada agora sobre a sua vida. Prepare-se para reconhecer as primeiras provas disso nos próximos dias. Deus viu suas orações, até aquelas que você fez cansado, sem forças, com a voz embargada e o coração em pedaços. Ele não apenas ouviu, Ele se comoveu. E agora, algo está sendo liberado no mundo espiritual, milagres reais, palpáveis, começando dentro da sua casa. O que parecia imóvel está se movendo. O que parecia esquecido está sendo restaurado. Talvez você tenha orado por alguém da sua família durante anos, sem ver mudança. Ou desejado reconciliação sem saber por onde começar. A boa notícia é que a resposta não depende só de você, ela vem do céu. Laços estão sendo restaurados, portas estão sendo abertas, e o que parecia impossível vai se tornar testemunho. Milagres não são só histórias bíblicas, são realidades diárias para quem permanece em fé. E esses milagres não são só externos. Deus está operando dentro de você também.
Seu coração vai voltar a ter leveza, sua alma vai sentir novamente o gosto da paz, e até sua saúde vai refletir essa libertação. Não subestime os pequenos sinais, uma mensagem inesperada, um reencontro improvável, uma notícia boa depois de tanto tempo. Tudo isso são toques do céu te dizendo: estou aqui. A fidelidade que você manteve em silêncio, mesmo cansado, está sendo recompensada. Cada gesto de amor, cada escolha de não revidar, cada dia em que você decidiu continuar mesmo sem aplausos, tudo isso se transformou em sementes. E agora, Deus está te entregando a colheita, proteção, direção divina e milagres que vão te surpreender. E não será só em você, sua casa também será impactada. Se há filhos distantes, casamentos abalados, conflitos antigos, saiba: o Espírito Santo está entrando onde você não pode. Há uma intervenção divina acontecendo agora mesmo. Não é exagero, é profecia viva. Porque quando Deus decide agir na família, Ele faz de forma completa. Cura gerações, desfaz maldições, e planta bênçãos que durarão além da sua vida. Então, abra os olhos e o coração. Fique atento aos próximos dias, você vai perceber que o que parecia fechado começou a ceder. E à medida que a presença de Deus invade sua realidade, as coisas vão se alinhar como nunca antes. Esse é o tempo do milagre. Não apenas o tempo de esperar, mas de ver com os próprios olhos o que antes você só conseguia crer. Nem sempre o novo chega com festa. Às vezes, ele vem disfarçado de fim. E é aí que muita gente se confunde e pensa que está sendo deixada de lado, quando na verdade está sendo reposicionada. Deus está mexendo em estruturas, desconectando o que não edifica mais e abrindo caminhos para uma estação completamente diferente. E o melhor: tudo isso já começou. Os pequenos sinais estão aí, mudanças sutis no seu comportamento, novos interesses surgindo, pessoas indo embora sem explicação. Não encare isso como perda, mas como poda. E toda poda dói, eu sei. Mas também é necessária para que os frutos cresçam mais fortes. O Espírito Santo está conduzindo tudo com precisão mesmo quando parece confuso. Essa nova estação exige uma nova mentalidade. E isso significa abandonar antigos padrões, pensamentos limitantes e até alguns hábitos que te sabotavam. Se você quer viver o que Deus preparou, precisa se alinhar com a visão dele. Comece pequeno, reveja suas prioridades, organize seu tempo, se alimente da palavra viva. Mudança começa com escolha. Um dos maiores erros é tentar viver o novo com a bagagem do velho. Deus está dizendo: desapegue. Pode ser de um cargo, de um plano, de uma expectativa. Não porque aquilo não era bom, mas porque não cabe mais no que Ele está construindo agora. O novo tempo exige mãos livres e coração leve. Só assim você vai conseguir reconhecer os milagres que estão sendo entregues. Talvez você esteja em um limbo espiritual, sem entender direito o que está acontecendo. É normal. O meio do caminho quase sempre é desconfortável. Mas isso também é sinal de transição. E, como todo renascimento, exige paciência. Respire, ore, descanse e observe os detalhes. Cada dia traz uma pista do que está por vir. E quando essa nova estação se revelar por completo, você vai entender que nada foi em vão. Nem os atrasos, nem as despedidas, nem os silêncios. Tudo fazia parte de uma costura divina para te reposicionar. Você não está à deriva, está no centro do plano. E a estação nova não está chegando, ela já começou. A mente cansada também adoece. E muitas vezes, o cansaço não vem do excesso de trabalho, mas do excesso de pensamentos. Ansiedade, culpa, insegurança. Tudo isso vai se acumulando até se transformar em um peso invisível que te impede de respirar em paz. Mas hoje, Deus quer tocar justamente aí no lugar onde ninguém vê, mas onde tudo começa, seus pensamentos. Ele conhece as batalhas silenciosas que você trava dentro da sua cabeça. As comparações que te sufocam, os cenários negativos que você imagina antes mesmo de acontecerem, os diálogos internos que só alimentam o medo. Mas há uma palavra viva sendo liberada sobre sua mente agora. Calma. Você não está perdendo o controle, está sendo curado de dentro para fora. E essa cura não é mágica, é contínua. Deus vai te ensinar a silenciar o caos com a verdade.
Comece trocando os pensamentos automáticos por declarações de fé. Anote versículos que te fortalecem, fale em voz alta o que você quer crer, mesmo que pareça difícil no começo. A palavra de Deus é um antídoto poderoso contra o veneno da ansiedade. O Espírito Santo também quer trazer inteligência emocional. Isso significa saber identificar suas emoções sem ser dominado por elas. Ter autoconsciência para entender o que você sente, e clareza para agir com sabedoria. Deus vai te ensinar a pausar antes de reagir, a perdoar sem se anular, e a lidar com as próprias emoções com maturidade espiritual. Além disso, há ciclos de dor que precisam ser encerrados. Feridas antigas que você aprendeu a conviver, mas que nunca foram tratadas. Deus não quer apenas te fortalecer para suportar, Ele quer te libertar completamente. Às vezes, a cura vem com lágrimas, lembranças e até confrontos internos. Mas, depois disso, vem o alívio. E com ele, um novo tipo de paz. Você não está condenado a viver em guerra interna. O Senhor está te oferecendo descanso mental, cura emocional e clareza espiritual. A partir de agora, fique atento ao que ocupa sua mente. Escolha com cuidado o que consome. Porque quem alimenta a alma com verdade e fé, começa a experimentar uma liberdade que nenhuma circunstância consegue roubar. Relações quebradas doem mais do que a gente costuma admitir. Às vezes, não é o fim do relacionamento que machuca, é o silêncio, a mágoa, o que ficou mal resolvido. Mas Deus é especialista em restaurar laços que pareciam irreparáveis. Ele não apenas reconstrói, Ele cura a raiz do que causou a ruptura. E hoje, Ele quer agir também nessa área da sua vida. Talvez você tenha tentado manter uma relação viva enquanto o outro desistia. Ou talvez tenha se afastado por proteção, mas ainda guarda saudade, culpa ou ressentimento. O Espírito Santo entende essas dores complexas, essas histórias confusas. E Ele não vem com julgamento, mas com empatia. Deus quer reabrir caminhos de reconexão onde você só enxerga muros. A primeira ponte para a restauração é o perdão. E isso não significa aceitar tudo, mas libertar-se do peso que a mágoa gera. Às vezes, perdoar é algo interno, não exige reconciliação imediata, mas é o primeiro passo para a cura. Se você sente que carrega algo entalado, fale com Deus sobre isso. Escreva uma carta, ore com sinceridade. O céu responde quando a entrega é real. Também há laços sendo reatados de forma surpreendente. Pais e filhos, irmãos distantes, amizades antigas. Deus está ativando conexões que foram separadas por orgulho, mal-entendidos ou circunstâncias difíceis. E a beleza disso é que quando Ele reconstrói, Ele faz melhor do que era antes. Mais maduro, mais profundo, mais verdadeiro. A empatia será uma ferramenta essencial nessa nova fase. Colocar-se no lugar do outro, ouvir sem interromper, entender sem necessariamente concordar. O Espírito Santo vai te dar sabedoria até nas palavras. Às vezes, o que transforma uma conversa não é o argumento, é a mansidão. A presença de Deus tem o poder de restaurar até o que parecia morto. E não se esqueça, relacionamentos são pontes para o propósito. Deus une pessoas com intenções eternas. Há conexões que vão ser chaves para a sua cura, sua missão, sua alegria. Por isso, abra o coração para o novo que está sendo restaurado. Porque quando o céu age em uma relação, ninguém pode impedir o recomeço. Sabe aqueles sonhos que você deixou guardados no fundo da gaveta da alma? Aqueles que pareciam grandes demais, fora de hora ou simplesmente não para você. Deus está reacendendo exatamente esses. Porque propósito não caduca. Se Ele colocou algo dentro de você, é porque tem um plano para isso. E o tempo da reativação está começando agora. Muitas vezes, a dor fez você desacreditar do que um dia te movia. As frustrações repetidas, os nãos da vida, as comparações. Tudo isso minou sua confiança. Mas Deus não se esquece do que te prometeu. E mais do que isso, Ele te capacita, te conecta, te impulsiona. Pessoas, oportunidades e ideias vão começar a aparecer como peças de um quebra-cabeça sendo montado. Talvez você não se sinta preparado, mas Deus não escolhe os prontos, Ele prepara os escolhidos.
Cada fase que parecia aleatória foi, na verdade, treinamento. O que você viveu, sentiu, venceu tudo será combustível para inspirar e impactar outros. Porque seu propósito não é apenas sobre você, é sobre quem será alcançado por meio de você. É tempo de voltar a escrever, a ensinar, a empreender, a sonhar. Comece pequeno, comece com medo, mas comece. Coloque no papel aquilo que arde no seu coração. Peça direção ao Espírito Santo. Reative projetos antigos com um olhar novo. Não tenha medo de parecer iniciante, Deus ama trabalhar com sementes. Ele cuida da rega e garante a colheita. E quando bater a dúvida, lembre-se: o que é seu por promessa não pode ser apagado por circunstância. Sua voz tem peso no céu. Seu talento tem função no reino. Seus dons, mesmo adormecidos, estão prestes a despertar com força. E acredite, você não está atrasado, está sendo realinhado. O tempo dele é perfeito. Portanto, mantenha o coração sensível e os olhos atentos. As confirmações virão. O que parecia adormecido vai florescer de novo. E dessa vez, com maturidade, clareza e direção divina. Porque o que Deus começa, Ele termina, e com excelência. Você pode até estar cansado, mas Deus não quer apenas te dar uma pausa. Ele quer te oferecer algo muito mais profundo: descanso verdadeiro. E esse tipo de descanso não é só físico, é da alma. É quando o coração para de correr atrás do que não edifica, e começa a confiar que o céu já está cuidando de tudo. É a paz que excede o entendimento, que não depende das circunstâncias. Há uma diferença entre estar parado e estar em descanso. Parar pode ser desistência. Descansar é entrega. Deus quer te ensinar a descansar nele. A não se sentir culpado por respirar, a não se sabotar quando as coisas finalmente começam a melhorar. A paz dele não é frágil como a do mundo, é firme, sustentada pela presença, construída sobre promessas. Talvez você tenha vivido em modo de sobrevivência por tanto tempo que nem sabe mais o que é ter uma manhã leve, uma noite de sono tranquila. Mas esse ciclo pode ser quebrado. Comece com práticas simples: um momento de oração sem pressa, um louvor que te acalma, um versículo que te âncora. Pequenas atitudes liberam grandes transformações internas. Deus também quer te mostrar que não precisa controlar tudo. Que você pode confiar, mesmo quando não vê. Isso não é passividade, é maturidade espiritual. Descansar é um ato de fé. E quanto mais você confia, mais leve tudo fica. Até as responsabilidades parecem ter outro peso quando carregadas na companhia dele. A presença de Deus é alívio. E saiba, você não precisa merecer descanso. Você precisa reconhecer que é filho. E filhos têm acesso ao colo do Pai, mesmo quando não estão com tudo certo. Ele te acolhe, te consola, te renova. Vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo, Deus estava cuidando o tempo todo. Esse descanso é mais que um alívio momentâneo, é uma nova forma de viver. É quando você troca o medo pela confiança, a ansiedade pela paz interior, e entende que viver no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. E é nesse lugar que Ele está te convidando a permanecer. A maioria das pessoas quer ver mudança do lado de fora, nas finanças, nos relacionamentos, na rotina. Mas Deus começa do lado de dentro. Ele sabe que, se o coração não muda, o cenário pode até mudar. Mas tudo volta ao ponto inicial. É por isso que, antes de promover transformação ao redor, Ele inicia uma obra silenciosa dentro de você. Uma reconstrução invisível, mas poderosa. Essa transformação interior é como uma limpeza espiritual. Deus vai removendo camadas de orgulho, insegurança, feridas mal curadas e plantando paz, sabedoria, firmeza. Aos poucos, você vai reagindo diferente, sentindo diferente. E aí o ambiente ao redor começa a mudar, não porque tudo ficou perfeito, mas porque você se tornou alguém novo diante das mesmas situações. É assim que nasce a maturidade espiritual. Quando você entende que não precisa de aplausos para continuar, nem de certezas para obedecer. A transformação te ensina a viver por fé, a decidir com base na palavra viva, e não nas emoções. E isso não te deixa insensível, te deixa equilibrado.
Quanto mais Deus ocupa seu interior, menos o exterior te desestabiliza. E tem mais a mudança interna que Deus faz em você vai influenciar outras pessoas. Seu jeito de falar, de lidar com conflitos, de demonstrar amor, tudo começa a impactar quem te observa. Você vira referência sem querer. As pessoas veem em você aquilo que elas ainda não conseguiram viver. E é aí que o propósito se manifesta de forma natural e irresistível. Não espere a vida se organizar para sentir paz. Deixe a paz organizar a sua vida. Essa transformação interior não acontece de um dia para o outro, mas cada pequeno avanço é um milagre. Um novo pensamento, um perdão liberado, uma reação diferente, tudo isso são sinais de que o reino de Deus está crescendo dentro de você. Então, se hoje você não vê grandes mudanças externas, não se frustre. Pode ser que o céu esteja trabalhando onde ninguém enxerga, no seu coração. E quando esse processo se completa, as mudanças ao redor virão como reflexo inevitáveis, reais e profundas. Porque quem carrega a luz por dentro, inevitavelmente ilumina tudo por onde passa. E agora que você chegou até aqui, o que vai fazer com tudo isso? Talvez essa mensagem tenha mexido em feridas antigas. Talvez tenha reaceso sonhos que você achava enterrados. Ou talvez, simplesmente, tenha feito seu coração bater diferente, como se você tivesse ouvido algo que já sabia lá no fundo, mas precisava ser lembrado. Seja qual for o impacto, uma coisa é certa: não foi à toa. O que Deus revelou hoje é um chamado para a ação. Não para agir no impulso, mas para caminhar com direção. O que você vai mudar a partir de agora? Que hábito precisa ser ajustado? Que oração precisa voltar a ser feita? Que conversa precisa ser iniciada? Essas respostas não virão todas de uma vez, mas virão se você continuar ouvindo o Espírito Santo. Lembre-se, o céu não revela por acaso. Se você recebeu essa palavra, é porque está pronto para viver um novo tempo. Talvez com medo, talvez com dúvidas, mas pronto. A jornada da transformação não exige perfeição, só disposição. E você já deu o primeiro passo simplesmente por ter chegado até aqui. Agora é com você. Permita que tudo o que foi dito hoje se transforme em prática, em rotina, em escolha diária. Não espere sentir coragem, haja com fé. Porque, no fim das contas, o que realmente transforma a vida não é apenas o que ouvimos, mas o que decidimos fazer com o que ouvimos. Se essa mensagem falou com você, se gerou algo verdadeiro aí dentro, eu te convido, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando com a gente. Tem muito mais vindo do céu. E você não vai querer perder.